Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um react do professor Abel Ferreira, uma coletiva concedida ontem à noite após a goleada do Palmeiras sobre o Bragantino, 5-1, mais uma belíssima atuação do Palmeiras. E a curiosidade, né, em relação à entrevista anterior, a coletiva anterior, ele estava muito magoado. Estava destilando uma água. E vamos ver se ele trabalhou isso nesses dias, nesses 4 dias entre uma partida e outra, se ele estava mais bem-humorado, se ele estava mais leve, né? Se ele refletiu sobre tantos desabafos que ele mesmo fez em público. Vamos ver o que ele falou e também se ele mencionou alguma coisa em relação à partida. Acredito que sim, principalmente com relação ao aproveitamento dos jogadores que cruzaram o mundo, né? Os uruguaios estavam na Malásia, os argentinos, menos de 24 horas antes, estavam jogando em Miami e contribuíram de forma significativa para a ótima vitória. E que entrosamento, né, de Flaco Lopes com o Vitor Roque, e dessa vez com participações muito importantes de coadjuvantes, né? Caso do Alan, que ontem entrou bem demais. A jogada que ele fez no gol do Felipe Anderson foi um negócio absurdo. Felipe Anderson é outro que merece também ser mencionado, jogou muito bem. Então são ingredientes que fazem um time vencedor. Não sei se vai ser campeão, mas é um time vencedor, isso não tem dúvida. É um time equilibrado, um time que tem seus astros e tem seus coadjuvantes e todo mundo trabalhando em harmonia sob o comando do treinador. Então eu acho que ele deve estar muito satisfeito. Será que ele ainda está magoado? Vamos ouvir. Abel Turbon, boa noite. Gustavo Soler da Rádio TMC. O Palmeiras chegou hoje à sua 7ª vitória consecutiva dentro do Allianz Parque, marcando no mínimo 3 gols na partida. No começo do ano, o Palmeiras teve uma certa dificuldade no Campeonato Brasileiro de vencer aqui no Allianz Parque, chegou a ser o 18º mandante da competição e agora já é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, que nesse período mudou nas suas estratégias dentro do grupo para que o Palmeiras hoje atingisse esses números de 7 vitórias com mais de 3 gols pelo menos e 9 vitórias seguidas no Brasileiro jogando em casa. Olha, boa pergunta. Sabes, eu falei aqui muitas vezes, e tu és testemunha porque estás sempre aqui, e corrige-me se eu estiver enganado, e sempre te disse a vocês aqui, sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos chegar. Eu disse isso várias vezes, mas entendo toda a pressa, porque hoje o mundo vive e gira muito rápido, onde 1 hora tem 1 minuto e 1 minuto parece 1 segundo, não é? Portanto, não há segredo nenhum. Há muito trabalho, há muita preparação, há muitas reuniões para perceber que jogadores iam sair, que jogadores é que podíamos ir buscar, que jogadores é que podíamos vender. Vocês sabem que nessa dinâmica do clube de formar, vender, a comprar, em função de um clube como é o Palmeiras, nós temos processos que fazemos e sabemos que há momentos, em função das tantas contratações que fizemos, um elenco com muitas alterações, e eu sempre vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos o caminho que temos que percorrer, vai haver problemas e dificuldades durante o processo, mas nós nunca tivemos dúvidas em relação a isso, mas o segredo é o trabalho. O trabalho, a insistência, a persistência. E hoje, é verdade que nós temos feito muitos golos, mas às vezes vamos fazer, outras não. Isto faz parte do futebol, mas o segredo é mesmo esse. É trabalho e resiliência e acreditar sobretudo em tudo o que se faz dentro do CT, mesmo quando as coisas possam não correr bem. Como eu te disse aqui várias vezes, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir. Aliás, o nosso diretor Anderson Barros deu uma entrevista no podcast do Nosso Clube, onde falou exatamente nisso.
quase que foi obrigado a falar para tentar as pessoas entenderem o que é que estava a ser feito dentro do clube, mas não é só de hoje. A nossa forma de trabalhar é esta e ela não vai alterar. Portanto, é isso mesmo, é muito trabalho, muita preparação, muita dedicação e felizmente as coisas estão agora a correr bem. Mas mesmo nesses momentos nós nunca duvidamos daquilo que somos capazes de fazer. Boa pergunta e péssima resposta, né? O Abel não respondeu, na verdade. Sabe aquela pergunta que você faz para o jogador na beira do campo? E aí, como é que foi o jogo? O jogo foi bem, um adversário difícil, mas graças a Deus conseguimos 3 pontos. Ele não falou o que ele fez. A pergunta foi muito clara. O Palmeiras estava com problemas numa determinada fase da temporada e agora parece que esses problemas foram resolvidos e o Palmeiras está enfiando o gol a rodo. O que foi feito? Trabalho. Sabemos onde estamos, sabemos onde queremos chegar. Você conhece uma pessoa assim? Você fala assim, não, por que você está fazendo isso? Aí ele responde assim, eu sei o que eu estou fazendo. Você não conhece uma ou várias pessoas assim? É o que o Abel está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas fala o que, Abel? Tudo bem, eu sei que não pode falar tudo, não pode entregar tudo. Mas pode dar uma dica, dá uma respostinha. Pô, eu mexi aqui, mexi ali, né? Claro que a gente está vendo o jogo. A gente está vendo o que ele fez. Ele botou uma dupla de atacantes ali e mudou o jeito de... Aliás, vamos lá. Estamos falando isso faz tempo. Desde o tempo do Endrick, que tem que jogar com 2 atacantes. Mas para jogar com 2 atacantes, você muda toda a dinâmica do grupo, do time em campo. Você tem que reposicionar todas as peças de apoio, você tem que reconstruir todas as dinâmicas de recomposição defensiva, de transição ofensiva, muda tudo, né? O jeito que você ataca influencia o jeito que você defende e vice-versa. Então, é um grande trabalho que foi feito. Talvez ele não esteja querendo explicar isso, por isso ele foi genérico na resposta, mas fato, estávamos com dificuldades e agora o time está redondinho, está voando. Claro que é mérito dos atletas e da comissão técnica. O conjunto conseguiu estabelecer uma dinâmica coletiva que está funcionando, está equilibrada. É verdade que nós estamos tomando mais gol que a gente tomava antes, mas eu prefiro ganhar de 5-1, de 4-1 do que de 1-0, 2-1. Agora o Palmeiras está fazendo vitórias por 2, 3 gols toda hora, toda hora. Antes era sempre apertadinho, fazia um gol e segurava, né? 2-1, 1-0, e agora a gente está com vitórias confortáveis. Então, assim, o jogo está fluindo mais, está mais aberto e mais agradável de ver, né? O que não quer dizer que quando você está com o time equilibrado, mas ganhando de 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, também não seja um time competitivo. Só que você dá mais margem a resultados ruins. Porque se você está ganhando só por 1, qualquer problema que dê, você deixa de ganhar os 3 pontos. Ao passo que se você está jogando aberto, toma 1, mas faz 3, toma 1, mas faz 4, você tem aquela margem para um pênalti, como o de ontem, uma bola desviada. Então, ele achou o jeito. Ele não está querendo descrever. A gente fica frustrado. A gente queria saber um pouquinho mais, né, do que ele fez, do que ele falou, além do que a gente vê com os nossos olhos dentro do campo. Mas ele também não quer entregar o ouro para os adversários e não deixa de estar certo. Volta, meu. Aí. Abel, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Ao longo desse início de semana, existia uma expectativa acerca dos jogadores que estavam convocados, se voltariam a tempo. O Palmeiras fez um esforço, pelo visto eles também, para estar em campo hoje. Queria que você falasse sobre isso. Já que estou falando em seleção, hoje um dos jogadores caiu muito bem com a camisa amarela. Você acredita que já está na hora do Carlo Ancelotti convocar o Vitor Roque? Menos é mais. Já vos disse que o Brasil é um país especial e todos nós fazemos o nosso trabalho na sua função. Eu na minha, tento fazer o meu melhor,
vocês na vossa também, e a pergunta é completamente legítima. Quando ele fala a pergunta legítima, ele fala assim, que merda de pergunta, mas beleza, você tem o direito de fazer. É um dos jogadores jovens que nós temos ao nosso dispor, e se o selecionador nacional entender que o deve levar, está tudo certo. Ele tem que continuar com este trabalho dele, trabalhar muito, fazer golos, que os centroavantes vivem de golos também, não é? Mas é um jovem que vem naquela fornada muito boa do Hendrick, do Luís Guilherme, do Estevão, do Vítor Reis, enfim, é uma geração que eu acho que é uma geração muito boa, que tive a sorte de poder lançá-los e algum deles, e a maioria deles, poder treiná-los também e ajudá-los a crescer e evoluir, mas sim, é uma das hipóteses. E a outra pergunta tu sabes, nós temos... Bom, em relação ao Vitor Roque, claro que ele está torcendo para não convocá-lo, mas, por outro lado, para o jogador é bom, todo jogador sonha em ir para a seleção, estamos em véspera de Copa do Mundo, então o Vitor Roque deve estar babando por aí, e parte da imprensa começa a fazer o oba-oba, normal, tradicional, nenhuma novidade nisso, e tá na hora do Carlo Ancelotti convocar. Alguém acha que o Abel vai falar, olha, eu acho que o Carlo Ancelotti deveria convocar o Vitor Roque. Nunca que ele vai falar isso, né? Então ele dá aquela resposta genérica, cada um no seu lugar, o Ancelotti faz a dele, eu faço a minha. O cara desperdiça uma pergunta, né? Tem a chance de fazer a pergunta para o Abel ali na coletiva e desperdiçou. O nosso clube e a nossa presidente fazem um esforço muito grande para que nada falte ao seu treinador. E a verdade é que a Leila põe sempre tudo o que pode para irmos buscar os jogadores. Não é a primeira vez, lembro-me da última vez que fomos buscar o Gomes e o Rios também. A nossa presidente ajuda-nos muito nesse aspecto. E depois tem outra coisa que é fundamental, é quando falas com os jogadores, né? E vês na linguagem corporal deles a vontade que eles estão em pertencer, em estar, em fazer parte deste grupo, e quando falas com eles e sentes isso do outro lado, não há cansaço, porque vem tudo daqui, não há cansaço, não há viagem, não há nada. E hoje, não só os que entraram de início, como também os que entraram durante o jogo, tiveram um compromisso e um comportamento espetacular. E é isto, Palmeiras é isto, é resiliência, é estarmos todos juntos, como foi hoje, com a nossa torcida, entrando mesmo dentro de campo e sofrendo o golo, mantendo a calma, ouvindo outra vez a música, somos o time do amor, somos o time da virada. Isso é algo que desperta em nós um gatilho mental para, ok, vai dar, e é sempre bom quando nós estamos juntos e conseguimos proporcionar aos nossos torcedores não só um bom jogo, mas também um bom espetáculo. Sim, estão sendo bons espetáculos. Teve um momento, quando estavam 1-0 para o Bragantino, que a torcida realmente fez a diferença. O coro do Palmeiras, o time da virada, veio alto, mas veio alto mesmo, puxado pela organizada. O estádio comprou e dá uma injeção de ânimo e dá uma intimidada no adversário. Então, é isso que acontece quando nós estamos todos unidos, quando nós estamos todos remando na mesma direção. E a gente sempre fala isso na rede social. Pô, né? Ajuda, para de encher o saco. Ajuda, incentiva. Esse é um dos resultados. Claro que tem todo o trabalho dos jogadores, da comissão técnica, mas a nossa parte também a gente tem que fazer direitinho. E ontem fizemos. Então, todo mundo fez tudo muito certo ontem. Resultado: 5-1, né? Aqui, 5-1. Então, com todo mundo fazendo o que tem que fazer, as coisas acontecem. A questão da Leila colocar o avião à disposição dos argentinos, mandou buscar eles lá em Miami, trouxe. Faz parte do trabalho dessa diretoria. Então, a gente tem críticas, cada vez menos,
a Leila está cada vez mais afeita às coisas do futebol, ela está aprendendo. Uma das críticas que a gente sempre fez a ela foi que ela era uma neófita. Ela não sabia onde estava chegando, ela não é do meio do futebol. Né? Ela era uma estagiária, uma iniciante no futebol, embora há bastante tempo já é uma empresária de sucesso. Mas no futebol as coisas são diferentes. E ela já está nessa brincadeira aí, já faz, né? Como presidente, 22, 23, 24, está no 4º ano como presidente do Palmeiras. Então, já é tempo dela ter aprendido e ela está mostrando que aprendeu, está batendo de frente com outros presidentes, está sabendo jogar o jogo político do futebol, está representando bem o Palmeiras e está com essas atitudes de preservar a competitividade do time. Então, ela entende essas necessidades, tem uma afinidade ali com o diretor e com o treinador, então o que é solicitado dentro do possível, ela faz, ela está fazendo uma boa gestão. Sou obrigado a dizer. E falo isso sem o menor problema, né? Porque quando a gente combate algo, a gente combate conceitos, não pessoas. E a partir do momento em que ela representava um conceito que nos causava receio, medo, tudo indicava que podia dar errado, a gente fala. E se a gente constata que esses receios não se concretizaram, a gente volta atrás e bate palma. Então, parabéns para a Leila Pereira, está fazendo a segunda gestão dela está sendo realmente muito boa. Trajetória dela a gente pode contestar, pode falar, começou errado, e começou mesmo, mas o fato é que agora ela está sendo uma boa presidente para o Palmeiras. Então, entre outros acertos, esse esforço que ela fez para trazer os argentinos da melhor forma possível para jogar ontem, e o esforço foi recompensado. O Flaco jogou muita bola e o Aníbal jogou muita bola. O Aníbal está na melhor fase no Palmeiras desde que ele chegou. Começo do ano passado. Tá jogando muita bola o Aníbal Moreno. Boa noite, Abel. Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Quando a gente olha no primeiro turno, vocês fizeram 18 jogos, né? Já que vocês não jogaram com o... Esse cara sempre faz perguntas boas, hein? Presta atenção nele. Não sei o que ele vai perguntar agora, mas ele sempre faz perguntas boas. Tantos, e vocês criaram 21 chances claras. No segundo turno, em 9 jogos, vocês já têm 35 chances claras. O que aconteceu para essa melhora tão grande? Você fala de trabalho, mas você acha que é mais trabalho tático, técnico, um encaixe melhor dos jogadores? Lembra o que a gente falou? Pô, você fala que é trabalho, o quê? O que você fez? Então, o repórter, tá vendo? Ele está aproveitando a chance que ele tem de fazer uma pergunta efetiva. O Abel vai ficar na defensiva, ele não vai querer falar. Mas a função do repórter é essa, é perguntar. Tem muito a ver com o momento de confiança dos jogadores. Reparem, eu tento muitas vezes dar exemplos da nossa vida pessoal que tem a ver com a comparação daquilo que é um jogador. Eu não acredito, e não me venham dizer que vocês fazem sempre um trabalho perfeito, a melhor análise, o melhor artigo de opinião. Há dias parece que não saem as coisas, não parece que não estão criativos, não estão tão... Isso acontece na mesma com os jogadores. E a verdade é que houve um momento que nós tínhamos alguns jogadores, não no melhor momento de forma, mas essa é a função do treinador, essa é a função das pessoas que estão dentro do clube, em ajudar os jogadores a chegar a esse momento. Houve muitas alterações no nosso elenco, como vocês sabem. Teve jogadores que nós vendemos. Portanto, houve aqui um conjunto de fatores que nos obrigou a sermos muito precisos naquilo que tínhamos que fazer. E depois também aproveitar esses momentos de confiança. E tu sabes, quando nós perdemos contra o Bahia, nós sabemos como é que perdemos contra a Bahia, nós analisamos todos os jogos. Eu gosto de dizer aos jogadores porque é que ganhamos e porque é que perdemos. E às vezes perdemos porque o treinador se calhar substituiu mal ou não escolheu bem. E eu digo-lhes isso. Eu digo, a responsabilidade foi minha. Ou então, quando há outra questão que nós não estamos tão bem, eu digo, olha, esta responsabilidade é vossa. Não é? E também quando ganhamos e jogamos bem, então, olha, este é o caminho que nós temos que continuar aqui a fazer, a puxar uns pelos outros. Agora, quando tu tens
um grupo que está num bom momento de confiança, de determinação, de resiliência, que atingiu, e eu acho que isto é uma equipa que ainda tem muito espaço, tem presente e tem futuro, mas atingiu uma maturidade competitiva que ainda pode crescer. É isso que nós estamos à procura, como disse o teu colega, não é muito trabalho e muito mérito dos nossos jogadores, que têm a capacidade de entender que durante uma carreira, durante uma época, vai haver altos e baixos, e não parar de insistir neles. O caso do Filipe Anderson é um caso desses. Estou-lhe sempre a dizer, se tu quiseres fazer golos, há uma coisa que tens que fazer, tens que arriscar, tens que chutar ao golo, senão não tens como fazer. E logicamente tu, ao desafiares os jogadores com pequenos objetivos individuais, isso também lhes desperta confiança, e é bom quando tu estás num momento como o de agora e vês que todos os jogadores estão preparados e prontos para jogar. Mas isso é trabalho da comissão, é trabalho da direção, é muito trabalho, ou principalmente dos jogadores, porque por muito que eu falo, por muito que eu diga, por muito que eu treine, por muito que eu ensine, e por falar em ensinar, deixa-me fazer aqui um parênteses, hoje é o dia dos professores, uma profissão tão importante e tão nobre, muitas vezes desvalorizada, e eu queria enaltecer o dia deles. Antes que ele feche o parênteses falando dos professores, que realmente é muito importante, vejam que ele derivou na resposta dele para aspectos motivacionais, confiança, a consciência que os jogadores têm de que uma temporada tem oscilações, então manter eles focados, aproveitar sempre os melhores momentos. Deu o exemplo do Filipe Anderson, mas falar da tática, ele não fala. Ele não abre o jogo. E, de novo, compreensível. Aí ele está falando dos professores, que eu acho sempre uma coisa legal de mencionar, de valorizar, né? Vamos lá, vamos seguir, ele vai complementar a resposta, imagino. Continuem nesta luta, porque os professores realmente são uma parte muito importante naquilo que é a nossa formação e o nosso crescimento enquanto homens, e que muitas vezes não se valoriza quanto devia a profissão do professor. E fechando parênteses agora e voltando a falar, é muito mérito também dos jogadores, porque eu não corro por eles, eu não trabalho por eles, eu não alongo por eles, eu não chuto por eles. Tem muito a ver com a vontade e o espírito e a ambição que eles têm de continuar a crescer enquanto jogadores e enquanto equipa, e isso é algo que se nota. Abel, boa noite. Vocês estão chegando agora para um jogo muito importante contra o Flamengo, e falando dessa análise que você fez da temporada, né, pegando desde o início o Campeonato Paulista, Copa do Mundo de Clubes, queda na Copa do Brasil, dá para dizer que vocês estão agora no momento de maior destaque na temporada. Então, comparando com uma roda gigante, dá para dizer que nessa roda gigante que é essa temporada, vocês estão no momento um momento mais alto, dá para dizer dessa forma? Olha, eu estou aqui há 5 anos e durante os 5 anos aconteceu sempre a mesma coisa durante o período todo. Se vocês repararem, não conheço nenhuma equipa que consiga manter uma estabilidade ao longo do ano sempre. É difícil tu conseguires isso. Não é aqui no Brasil, é em todas as equipas. Tens altos e baixos ao longo da época. E na minha opinião, o que te vai definir a ti, a tua equipa e aos teus jogadores é nos momentos difíceis. Isso é que define o nosso caráter, isso é que define aquilo em que nós acreditamos, isso é que nos define a nós, que é nesses momentos que te metem em dúvida, e tu sabes de onde é que vieste, sabes aquilo que fazes, sabes quem és, sabes o teu valor, e sabes que faz parte do futebol ganhar e perder, e tens que continuar. E, portanto, nessa roda que tu estás aí a falar, ainda faltam mais 2, 3 meses, ainda falta muito jogo ainda até ao final. Como te disse, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos. Quando as coisas não estão como nós queremos, perceber que o caminho é o 24 horas, amanhã lá estamos outra vez, o nosso processo e o nosso trabalho. E quando as coisas são muito bem, meter gelo outra vez, equilíbrio, porque nem éramos tão ruins quando disseram que nós éramos ruins, nem somos agora os melhores do mundo, só porque estamos numa boa fase e agora somos os melhores do mundo. Não, o mesmo equilíbrio, pés no chão, as mesmas 24 horas, o mesmo processo, o mesmo trabalho, a mesma recuperação, a mesma análise, o mesmo treino, e estaremos preparados para o próximo jogo, que sem dúvida nenhuma é um jogo importante, e acho que o Palmeiras já não ganha lá não sei quantos anos, 10 ou 11 anos, é mais um desafio para nós, e portanto vem no momento que tem que vir e nós vamos nos preparar para esse jogo. De novo, respostas genéricas, né? Mas esse último trechinho que eu gostei.
E ele está indo para ganhar o jogo. O empate é ótimo resultado do Palmeiras, mas ele está indo para ganhar. Ele já usou a palavra desafio. É um desafio ganhar lá. Ele já foi buscar a informação. Ó, faz não sei quanto tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Maracanã. Ah, é? Tá bom. Então, eu acho que de toda a entrevista, a parte que eu mais gostei até agora foi essa. Não sei o que ele vai falar mais para frente, mas até agora, esse trechinho específico, que parece despretensioso, mostra, revela que a ambição para o jogo de domingo não é pequena. Gostei. Oi, Abel, boa noite. Sou o Diego Iwata da Trivela. Parabéns pelo resultado e pelo desempenho. Acho que o desempenho é mais importante até que o resultado. E é em cima disso que eu queria te fazer uma pergunta. A impressão que dá para a gente que assiste, eu estou aqui todos os jogos, enfim, é que esse time, se ele jogar o futebol dele naturalmente, se todo mundo conseguir cumprir o papel tático, o resultado vem de forma natural. O Palmeiras vai construindo o resultado, jogando o seu jogo. Queria saber se você concorda com essa percepção e uma curiosidade que eu queria ter. Como você, como professor do Flaco, porque você apostou no Flaco desde o começo, defendeu o Flaco, protegeu, como você se sentiu de ver ele fazer dupla com o Messi ontem? Tu estás-me a fazer uma pergunta individual, mas eu fui professor do Flaco, eu fui professor do Aníbal, eu fui professor do Hendrick, eu fui professor do Estevão, eu fui professor do Luís Guilherme, eu fui professor do Vítor Reis, eu fui professor, enfim, do John, do Vanderlá, do Fabinho. Esse é o meu papel. Eu costumo dizer isso aos jogadores. Se os jogadores que estiverem comigo chegar ao final de um ano e não aprenderem nada comigo, eu não estou aqui a fazer nada. Ao final de um ano, se eles não aprenderem nada comigo, nem técnica, nem tática, nem física, nem mental, nem modos de ser e de estar, eu não estou aqui a fazer nada. Essa é a minha missão enquanto treinador. É ajudar os meus jogadores, os mais jovens, a ser melhores jogadores e melhores homens. Okay? É verdade, reconheço, faço um esforço muito grande para durante o jogo, poder ter o melhor comportamento possível, para que faça um esforço tremendo. Nem sempre estou à altura dos valores que eu mesmo acredito e valorizo e incentivo nos meus jogadores. Mas isso tem a ver com o momento do jogo, é um momento competitivo. E volto a dizer, vocês tiveram aqui uma personagem que vocês sabem que foi e é meu ídolo, sabem como é que ele ganhou um campeonato do mundo de Fórmula 1, não sabem? Mesmo ele não ficou muito orgulhoso da forma que o fez, mas... Provavelmente ele está falando do Ayrton Senna, num episódio onde ele joga o carro em cima do Lamprost. Pelo que eu estou entendendo, é disso que ele está falando. Para quem não tem idade e não acompanhou, ele está falando do campeonato de 1989. Não, 90. 90. 89 aconteceu o contrário, o Prost joga o carro em cima dele, aí em 90 o Senna dá o troco. Vocês viram que ele não celebrou. Isso tem a ver com o espírito competitivo de cada um. E se calhar não tenho um bom perder, o que é que eu posso fazer? Eu tento fazer o melhor que eu conseguir para ser o melhor exemplo que eu puder. Não fui, cometi erros, pedi desculpa e faço um esforço muito grande para ser um exemplo para os meus jogadores. Mas a minha função durante a semana é mesmo essa. É ajudá-los a ser melhores homens, melhores jogadores. E nós, por exemplo, na base temos muito essa preocupação. Formar o homem. Porque se uma boa parte deles não conseguir dar jogadores, a vida não termina aqui só porque eu não dei jogador. Ela segue para outros lados. E se tiver uma boa base como homens, isso vai ajudar muito naquilo que é o futuro deles. Por isso é tão importante a profissão de professor. Agora, claro, se me perguntas, que eu sinto-me orgulhoso, e acho que os nossos torcedores também, a nossa presidente, o nosso diretor desportivo, que pagámos na altura, vocês fizeram questão de dizer tantas vezes, porque ele é isto, porque ele é aquilo, porque foi muito caro e não sei o quê. Mas eu não gosto de deitar trabalho fora, sabem? Porque nós, para conseguirmos evoluir, eu não gosto de deitar o meu trabalho fora. Quando se dizem, ele tem que ir embora, não, então ando aqui a trabalhar com ele. Eu falei-vos tantas vezes do Veiga, tantas vezes eu digo assim, lembram-se do Veiga? E quantas vezes eu não vos disse aqui, o Veiga, lembram-se do tempo que demorou até o Veiga chegar a este nível?
E depois é trabalho dele. Agora, acho que é um sentimento de orgulho de todos, do treinador, dos jogadores que treinam com ele, não é? Porque quando o jogador vai representar a seleção, ele leva um bocadinho de cada um de nós. É um jogador que vai representar a seleção brasileira, ou vai representar a Uruguai, ou a Paraguaia, ou a seleção argentina, ele leva um bocadinho do palmeirense, leva um bocadinho do treinador, leva um bocadinho da presidente, leva um bocadinho dos jogadores, porque no futebol ninguém joga sozinho. É. Portanto, isso claro que sim, não te vou mentir, gosto de ver os meus jogadores a irem às seleções, não gosto porque fico sem eles para trabalhar, né? Houve outras equipas que nenhum foi chamado, nós fomos todos chamados, ou uma boa parte foi chamada, tem estes dois lados, muito orgulhoso porque eles vão, mas às vezes, mas eles não deviam ir, porque nós estamos numa altura difícil, podiam estar aqui connosco, mas o meu lado humano leva-me a não ser egoísta a esse ponto e ficar orgulhoso por os ver nas seleções. Em relação à pergunta, eu vou-te dizer... Ele tentou descrever o papel dele nessa evolução do Flaco Lopes sem ser muito vaidoso, sem transparecer um egoísmo. Não, é por minha causa que ele está lá. Ele tomou muito cuidado. Eu não sei nem se ele pensa isso ou não. Então, ele tentou descrever o quanto dele tem nessa evolução do Flaco. E claro que tem o dedo do Abel em tudo isso. Não só no Flaco, mas em todos eles. O Aníbal nunca tinha ido para a seleção. Ele era destaque no Racing, mas nunca tinha ido para a seleção da Argentina. Ele passou a ser convocado no Palmeiras. Emiliano Martínez, mesma coisa, no Uruguai. O Facundo, não lembro se já tinha convocação para o Uruguai. Mas, de qualquer forma, vejam como os jogadores estão evoluindo. E agora já se fala em Vitor Roque. Vitor Roque tem que ir para a seleção. A competição é complicada, mas o Vitor Roque, Tigrinho, está jogando muita bola. E fora os outros, né? A gente vê outros jogadores jogando muito mais do que jogavam antes. Daqui a pouco chega a vez do Maurício. Daqui a pouco chega a vez, sei lá, do Fux. Tá jogando muita bola. Então, o Abel tem um papel muito importante no desenvolvimento dos jogadores. Às vezes o jogador oscila, a torcida não entende, pega no pé. Mas é esse resultado final que faz a gente acreditar nesse cara. É esse resultado que fala assim, pô, ele sabe o que ele está fazendo. A gente que não está vendo. Se o resultado sempre costuma ser positivo e está sempre na mão dele, quando o negócio não está indo muito bem, eu acho que é hora da gente recolher e falar assim, vamos deixar esse cara fazer o trampo dele, que ele faz direitinho. Costuma dar certo. Nem sempre, às vezes ele erra, ele faz umas besteiras. Como todo mundo. A chance dele fazer uma besteira é muito menor do que se fosse outro cara. Então, segura, deixa o cara. Mas ninguém é maior que o Palmeiras. Ninguém está falando que ele é maior que o Palmeiras. O que a gente está falando é que ele é um baita treinador. E que mesmo nas fases ruins, ele tem estofo para a gente confiar nele. Deixa o cara. Ele faz as besteiras dele, faz as bobagens, mas na maioria das vezes ele acerta. Às vezes o carro dá uma derrapada, ele precisa, né, tirar o pé, corrigir, pisar de novo e botar o carro no... às vezes acontece. Max Verstappen sai do trilho às vezes. O Ayrton Senna, que ele acabou de mencionar aí, aliás não mencionou, só sugeriu. Não, ele falou, né? Falou do Senna. Também saía da pista. Aliás, bom. Acontece. Mas a gente tem que confiar. Por quê? Porque os números falam por ele. Os resultados falam por ele. O ambiente que ele criou fala por ele. Você se lembra de ter visto um Palmeiras com um ambiente tão bom sendo comandado pelo Lucha? Nem com o Lucha era tão bom. Talvez o único que se assemelha a isso era o Filipão. Pega qualquer outro aí. Nem vou falar de Mano Menezes. Esse é óbvio que não. Mas, pô,
Pega esses caras com estilo paizão. Gilson Kleina. O ambiente era bom, o ambiente era positivo. Não era. Sempre vai ter aquelas divisões, aquelas desconfianças internas. E esse cara, ele consegue fazer todo mundo remar para o mesmo lado. Deixa o cara ficar aqui o quanto ele quiser. Né? Até que ele mostre o contrário, que ele não funciona mais, que ele não tem mais condição de pegar o volante e conduzir, deixa o cara, deixa ele dar umas derrapadas de vez em quando, acontece. E de vez em quando não é um jogo, às vezes é uma fase de 1 mês, 2 meses horríveis. Parece uma eternidade enquanto a gente está dentro dela, mas aí você afasta, olha os 5 anos, 10 anos que a gente quer que ele fique aqui. 2 meses ruins ali, sai na urina, né? Outra vez já me fizeste essa pergunta, nós não jogamos sozinhos. Parece mais, mas se nós jogarmos sempre assim, se fizermos sempre isto, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não é assim que funciona. Cada jogo tem uma história. Nós contra o Juventude em casa aos 20 e qualquer coisa minutos já estava... nós entramos muito bem, fizemos golo, abrimos... E hoje foi o contrário, tivemos que ir atrás. Foi uma primeira parte, tivemos alguma dificuldade e na segunda parece que foi tudo fácil, não é? Foi muito bom, porque há aqui um fator muito determinante, na minha opinião, e não sei se concordas comigo. Quando antes de acabar a primeira parte, tu fazes o golo naquele último instante, dá uma calma e uma tranquilidade à equipa para que a segunda parte possa ser melhor. E eu acredito, sinceramente, a partilhar isto com vocês, se nós saímos para o intervalo... E não começou bem o segundo tempo, hein? Isso que ele está falando é verdade, a gente comentou exatamente isso na transmissão ontem, de fazer um gol no final do primeiro tempo, né? Como melhora a perspectiva para o segundo tempo, só que se você for ver, até os 10 minutos, até o gol, praticamente, o Bragantino estava melhor. O Bragantino estava jogando melhor do que o Palmeiras até sair o gol. Entre o início do segundo tempo e o gol, que foi aos 12 minutos. O gol saiu numa jogada de insistência do Palmeiras. Bola petecando ali na intermediária, cabeça para lá, cabeça para cá, até que ela cai no pé do Murilo. O Murilo dá uma bica pro gol. Do jeito que ela chegou, ele deu uma bica pro gol. Ela bate na bunda do zagueiro e sobra para o Vitor Roque fazer o segundo gol. E aí destravou. Né? Aí a entrada do Alan, a entrada do Aníbal, aí o time começou a jogar realmente muita bola, com um adversário um pouco mais aberto. Tá? Mas o Bragantino estava jogando melhor. Perder 1-0, eu estou convencido que se calhar a segunda parte ia ser muito mais difícil, entendes? Então o que é que eu te quero dizer com isto? Eu não mudo a minha forma de preparar os jogos, eu não mudo a minha forma de treinar. Claro que a estratégia de jogo pode mudar de jogo para jogo, mas o adversário entra nesta equação e a própria história do jogo entra na equação e o lado mental entra na equação. E hoje, felizmente, nós temos a calma necessária para, depois de sofrermos um golo, irmos atrás do empate, conseguir na primeira parte, que nos deu uma calma tremenda para a segunda, e na segunda parte foi o que vocês viram. Fizemos uma segunda parte de mão cheia, sérios, focados, intensos e uma vitória justa. Boa noite, Abel. Vitor Palhares do Lance. Nova goleada do Palmeiras e novamente com contribuição do banco de reservas. Você mesmo já falou das adições nas últimas janelas de transferências com os jogadores. Queria entender as principais dificuldades que você tem nessa gestão de elenco, principalmente com os jogadores que estão no banco de reservas, agora nessa reta final de temporada, que afunila o calendário, e ainda mais com jogos decisivos pela frente. Eu não tenho dificuldade, porque eu gosto tanto de olhar para o banco e ver jogadores como o Bruno Rodrigues, como o Flaco, como o Emiliano, como o Aníbal, que eu tenho opções, isso é ótimo para mim, não tenho dificuldades nenhumas com isso. Lidar e treinar bons jogadores é o que qualquer treinador quer e que espera, portanto, e eles também sabem que só podem jogar 11, só podem entrar 5, eu já vos disse aqui e digo-lhes a eles também, a responsabilidade não é minha, foi a FIFA que disse que só pode entrar 11 jogadores, isso depois só posso substituir 5, porque por mim, da forma que eles estão a jogar, jogavam todos, mas a verdade, só podem jogar 11 e eu na hora da escolha meto o coração de lado, porque eles sabem quanto eu os admiro, quanto eu os respeito, a estima que tenho por cada um deles, não só estes que estão comigo, mas por outros que já partiram nos 5 anos que estou aqui, tenho uma relação absolutamente extraordinária, vocês viram hoje o Vanderlá,
o Mateus, o John nos virem cumprimentar, porque de facto há uma admiração e uma estima muito grande mútua, porque isto nunca será só futebol. Eu sei que vocês veem o jogo de futebol, as 4 linhas, mas para mim é muito mais do que futebol. Já vos disse que a minha filosofia de jogo é muito mais do que o futebol. Não é uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida que eu trago e que eu acredito e trago para a minha equipa. É uma forma de ser e de estar na vida e de forma especial e particular no desporto. E para terminar, vos digo, vocês viram aquela imagem no final do Bruno Rodrigues, em que ele fez o golo e depois toda a equipa, o elenco veio. O que eu vos quero dizer é que nunca será só futebol. Quem acha que só de futebol sabe, nada sabe sobre futebol. Será sempre muito mais do que aquilo que vocês veem das 4 linhas, da tática, das substituições, de tudo aquilo que está no livro que eu escrevi. Porque há uma coisa que não tem no livro que eu escrevi. Falta lá um ingrediente que só quem está comigo no CT sabe. A-M-O-R. A-M-O-R. É isso que não está no livro e está todos os dias no nosso CT. Está bem? Obrigado a todos. Que é isso? Abel, paz e amor. Abel falando de amor. Olha que beleza. Termina e sai correndo ainda para deixar aquela última impressão. Abel é uma figura. Para falar um negócio desse, o cara tem que estar com o coração pulsando, né? Para falar, sabe, soltar uma dessa no final, sorrindo aí do jeito que ele fez, o cara tá de bem com a vida. Então ele está muito satisfeito com o que ele está vendo dentro de campo. Nunca que ele vai falar um negócio desse depois de uma derrota, depois de um jogo difícil, um jogo, né, frustrante. Então, para falar isso, tem que estar, sabe, de bem com a vida, satisfeito com o que está acontecendo. Se vamos ganhar do Flamengo? Não sei. Vamos ganhar do Cruzeiro? Não sei. Vamos passar do LDU? Não sabemos. Mas sabemos que estamos muito satisfeitos com o que está acontecendo. A ponto de falar de amor. O que é isso? Abel Ferreira, sempre surpreendendo. Eu estava até pensando, o que eu vou destacar nessa entrevista? Nada, ele só saiu pela tangente, ele só deu resposta genérica, para no final, guardou para o finalzinho o show da coletiva. Essa última aí, tá louco, hein? Essa ele gastou. Essa e aquela mençãozinha ali de, faz não sei quanto tempo que a gente não ganha do Flamengo. Esse é um desafio. Então, tá muito afim de ganhar do Flamengo e tá cheio de amor para dar nosso Abel Ferreira. Acho que valeu pela entrevista. A gente finaliza, então, a cobertura da grande vitória do Palmeiras sobre o Bragantino. Palmeiras 5, Bragantino 1. E agora, foco no cheiro. Domingo, Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Já estamos na regressiva. Até deu uma parpitada aqui no motor aqui. Vamos em frente. Um ótimo complemento de semana a todos. Saudações alviverdes.